pessoal, tudo bom? Aqui é a terceira parte dos nossos vídeos, né, sobre distribuição normal. E aqui a gente vai falar sobre aproximação normal pela binomial, certo? Só lembrando primeiro a binomial. A binomial é representada dessa forma, certo? Binomial NP. Por que esse NP? Porque aqui são os parâmetros. É o tamanho da amostra N e P é a probabilidade de sucesso, ou dessa forma aqui. E ele consiste em N ensaios de Bernoulli independentes, com probabilidade P de ocorrer o sucesso. Sucesso aí entre aspas, porque pode ser aquilo que a gente está estudando, tá? Sendo P um valor entre 0 e 1. E a probabilidade de cada x vai ser encontrada da seguinte forma, aqui pela função de probabilidade. É a combinação n tomada x a x de p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x, né? Sendo que x é o número de sucessos, né, dentro da minha amostra. Então, ele pode ser tanto 0, 1, 2, 3, até n sucessos, certo? E a gente viu também lá no vídeo sobre a binomial que a esperança de x, ou seja, a média da minha distribuição, é n vezes p, e a variância é n vezes p vezes 1 menos p. Certo? Vou aqui mostrar um exemplo para a gente ficar mais fácil. Se eu jogo 10 moedas e verifico quantas caras. Então, o que é o meu x? O meu x é o número de caras. Certo? Então, número de sucessos. Aqui o número de sucessos é o número de caras. O Pzinho vai ser 0,5 ou 50%. Por quê? Porque a minha chance, se a minha moeda for honesta, a minha chance de ter uma cara é de 50%, né? E a chance de ter coroa é 50%. E o Nzinho, ou seja, eu vou jogar 10 vezes, então minha amostra aqui são 10, né? São N ensaios de Bernoulli. E eles são independentes, né? Porque quando eu jogo uma moeda, a probabilidade da moeda ser cara é de 50%, independente dos resultados anteriores. Certo? Independente se o resultado anterior deu cara ou deu coroa. Então, a gente vai acabar encontrando esta distribuição aqui. Né? O que isso significa? Que se eu jogar minha moeda 10 vezes, a probabilidade de eu ter 0 caras, aqui representa o número de caras, a probabilidade de eu ter 0 caras é de 0,1%. A probabilidade de eu ter apenas uma cara é de 0,98%, quase 1%. Certo? A probabilidade o mais provável aqui é ter 5 caras, que é 24,61%. E como é que eu encontro esses valores? Eu vou colocar na minha função de probabilidade, né, como eu já tinha mostrado. Então, a probabilidade de x é nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. Né? Então, eu fiz aqui como exemplo o zero. Né? Então, P de x ser igual a zero é 10, 0 a 0, de 0,5 elevado a 0, vezes 1 menos 0,5 elevado a 10 menos 0. Né? Aqui a gente encontrou, fazendo esses cálculos, eu encontro que P de 0, né, é 0,0009765,625. Em termos de porcentagem, isso aqui é aproximadamente 0,1%. Certo? E aí, dessa forma, depois eu fiz para o 1, para o 2, para o 3 e construí esse histograma. Então, aqui eu tenho valores e tenho uma frequência relativa, né? Que são as probabilidades aqui. Então, tendo valores e tendo a minha frequência relativa, eu tenho como calcular uma média. Né? Como aqui é um modelo probabilístico, que não são valores observáveis, mas são possíveis valores do x, né? Se eu jogo minha moeda 10 vezes, os possíveis valores que eu posso encontrar de número de moedas voltadas com caras são esses aqui. O número de caras que eu posso encontrar são esses. Então, eu posso calcular a minha média, que aqui, como é um modelo probabilístico, se chama esperança. Né? Então, a esperança de x, a gente já viu lá no vídeo de binomial, que ela é n vezes p, ou seja, n, que é 10, e p é 0,5. Então, é 5. Né? Até que, intuitivamente, se a gente joga uma moeda 10 vezes e observa quantas caras, qual o número esperado de caras se eu jogo a moeda 10 vezes?
é que eu espero 5 caras e 5 coroas, né? É o valor esperado aí. Então, a esperança de x aqui é 5. A variância de x é np vezes 1 menos p. Né? Então, basta substituir os valores aqui. N é 10 e P é 0,5. Substituindo os valores, eu encontro a variância de 2,5. Certo? Então, relembrando a normal é dada dessa forma aqui. Então, x tem distribuição normal. Mi, né? Esse símbolo parece um Uzinho, é o Mi, é uma letra grega Mi. E esse que parece um Ozinho é o sigma minúsculo, tá? É o sigma ao quadrado. Aqui é o símbolo para a média populacional e a variância populacional. Esses são os parâmetros da distribuição do modelo normal. Né? Diferente do modelo binomial, é o N e o P, né? O tamanho da amostra e a probabilidade de sucesso. Aqui é o mizinho e o sigma ao quadrado, a média populacional e a variância populacional. Só que dá para eu calcular naquela distribuição a média, que era 5, e a variância, que foi 2,5. Então, eu resolvi traçar aqui por cima desse histograma a função de normal, que tem a média 5 e variância 2,5. E olha o que eu encontrei, um valor realmente, um gráfico realmente que se assemelha muito. Como a distribuição aqui binomial é de valores discretos, né? Assim, o valor só pode ser 0, 1, 2, não pode ter número com vírgula, né? É o número de caras, então não tem 2,5 caras. Então, o nosso gráfico é meio assim, escadinha, né? Escadinha. E a distribuição normal é uma distribuição contínua, então ele é assim, ele é contínuo, ele não é escadinha. Né? Então, o que a gente observa aí? Que uma variável aleatória com distribuição binomial NP, com os parâmetros NP, se aproximam de uma distribuição normal NP, N vezes P, né, que aqui é a média, variância NP vezes 1 menos P. Certo? E como que isso acontece? Quanto maior o meu N, quanto maior a minha amostra, mais essa aproximação é verdadeira. Pessoal, aí eu vou fazer aqui umas simulações para vocês perceberem como essa aproximação de fato acontece. Eu comecei aqui com uma distribuição binomial com N igual a 2, ou seja, eu só vou jogar 2 vezes a moeda, digamos assim, e probabilidade de 0,5, certo? Então, o que eu vou encontrar é esse aqui. Então, se eu tenho probabilidade, se eu jogo a minha moeda 2 vezes, o resultado, e observar quantas caras, então os resultados podem ser 0, 1 e 2. Certo? A probabilidade está aqui em 25%, né, de não ter nenhuma cara, a probabilidade de 25% de ter 2 caras, e a probabilidade de 50% de ter uma cara. Tá certo? É a probabilidade mais provável, o número de caras aqui ser 1. Né? Se eu jogar aqui uma distribuição normal, né, olha lá, aproxima bem mais ou menos, né? Porque aqui fica esses espações aqui, também aqui espaço aqui. Então, não, aqui espaço aqui não aproxima tão bem assim. Certo? Agora eu vou pegar um pouquinho mais uma amostra um pouquinho maior. Então, N igual a 10. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando amostras cada vez maior para vocês verem que realmente com o crescimento. Pronto. Agora eu peguei N igual a 10. Igual o exemplo que a gente já tinha visto. Certo? Então, aqui eu tenho N igual a 10. Se eu traçar uma normal aqui com NP, né, média NP, que no caso aí é 5, com média 5, e desvio padrão 2,5, olha aí o que eu vou encontrar, já está uma aproximação interessante, apesar de ter umas diferençazinhas aqui, já tem uma aproximação interessante entre a normal e a binomial. Certo? Agora, se eu pegar 150,
Vou jogar minha moeda 150 vezes e observar quantas caras, certo? Então, vou fazer aqui. Então, joguei minha moeda 150 vezes. Observa que a probabilidade, se eu jogar minha moeda 150 vezes, de eu ter menos de 50 caras, é bem pequena. Ou mais de 100 caras, é bem pequena. E aí, então vamos agora ver como que fica traçando uma normal. Olha, a aproximação aqui já ficou muito boa mesmo. Certo? Se eu traçar aqui uma normal, que seja média 75 e variância 37,5. Olha o tanto que a binomial vai se aproximando da normal à medida que o n é grande. Então vamos ver agora para n igual a 1000. Certo? Então vou jogar minha moeda 1000 vezes e observar quantas vezes... Vou jogar minha moeda 1000 vezes e vou observar quantas caras. Né? Então, agora aí, ó. Mais, olha, você já vê até o formato de sino aí da distribuição normal. Né? Olha que interessante. Então, os valores estão aqui em volta dos 500, né? Eu joguei 1000 vezes, o mais provável aqui é 500, e você vê que realmente ele se aproxima bastante de uma distribuição normal. Vou dar um zoom aqui, tá? Porque os valores estão de 0 a 1000. E esses valores aqui, a partir dos 600, abaixo do 400, também são muito improváveis. Então, vou dar um zoom nesse... Aí, deu um zoom aqui, ó, tá vendo? Abaixo do 450 e acima do 550 já é muito improvável. Então, é muito mais provável que, se eu jogo a minha moeda 1000 vezes, que eu observe entre 450 e 550 caras. É o que está mostrando aqui. E observa que eu, calculando pela binomial ou calculando pela normal, vai dar muito semelhante. Aqui o meu n já é bem grande. É n igual a 1000. Certo? Vou fazer esse teste agora sendo uma probabilidade de 0,10. Então, suponha que agora a minha probabilidade não seja 0,50, mas seja 0,10. Observa aí. Então, eu joguei aqui primeiro para n igual a 2. Ou seja, suponha que eu tenha 10% da população é contra um projeto, certo? E aí, um projeto da prefeitura. E aí eu vou entrevistar 2 pessoas, né, aleatoriamente. Eu sei que 10% da população são a favor deste projeto. Então, qual a probabilidade de eu sortear 2 pessoas e dessas 2 pessoas serem a favor do projeto? É muito improvável, né? Porque a maioria é bem aqui, ó, bem pouco. De uma delas ser a favor do projeto. 0,2 aqui, certo? Então, ser 2 pessoas, de uma apenas ser a favor do projeto. E a probabilidade das 2 serem contra o projeto é de 0,8, certo? Se eu traçar aqui uma distribuição normal, ó, já não aproxima tanto, ó, tá vendo? É bem diferente aqui, tem esses espaços aqui, já não aproxima tanto. Mas agora eu não vou entrevistar, eu vou manter as mesmas probabilidades, P igual a 0,10. 10%, né? A probabilidade de sucesso. E N igual a 10. Então, vou traçar aqui o meu... Olha lá. Agora, você observa que a distribuição ainda não parece uma normal, né? Porque n é apenas igual a 10, então não é grande, muito grande ainda não. E a probabilidade está meio longe do centro, tá? Quanto mais a probabilidade, você viu que lá, quando a gente fez o teste, a probabilidade era de 0,5, rapidamente ele se aproximou de uma normal. As probabilidades mais distantes de 0,5, 0,9, 0,1, né? Quanto mais distante de 0,5, né, do centro, mais demora para se aproximar de uma distribuição normal. Certo? Vou traçar uma normal aqui. Olha, também tá mais parecido os dois, mas ainda aqui, principalmente esse rabo para cá é bem diferente
nos dois gráficos. Agora eu vou entrevistar não 10 pessoas, mas vou entrevistar 150 pessoas dessa cidade. Né? Vou entrevistar 150 pessoas dessa cidade. O que eu vou encontrar? Olha, eu já estou vendo aqui a fórmula, né, o formato de uma normal. Né? Se eu entrevisto 150 pessoas e 10% da cidade é a favor do projeto, então minhas probabilidades aqui vão estar em volta do 15 pessoas, né? 15 pessoas. A média aqui é 15 e a variância é 3,5. Deixa eu colocar aqui uma normal. Deixa eu colocar aqui uma normal. Observa. Né? Olha aí, já está bem próximo uma da outra. Né? Vou dar um zoom aqui, porque está de 0 a 150 e daqui para cá já é bem improvável. Né? Vou dar um zoom aí. Olha, vou dar um zoom. Você vê aqui, ó, de 0 a 15, né? Tá centrado aqui mais no 15, que seria 10% de 150, né? A 30 aqui, ó, você vê que já está se aproximando legal da normal, certo? Agora, se eu entrevistasse 1000 pessoas, né? Se eu entrevistasse 1000 pessoas, o que eu teria? Olha lá. É muito provável que se eu entrevistasse 1000 pessoas sorteadas aleatoriamente, eu encontrasse próximo aqui de 100 pessoas fossem a favor do projeto, já que eu sei que 10% da população da cidade são a favor de tal projeto. Então, em volta do 100 aqui. Já seria muito improvável encontrar 200 pessoas ou abaixo aqui de 50 pessoas, não sei. Vou dar um zoom aqui porque você viu, né? Vou traçar a minha normal. Observe como já se aproxima bastante, porque aqui o N já é grande, né? O N já é 1000. Né? Vou dar um zoom aí nessa distribuição, aqui entre 60 e 140. Observa. E a minha distribuição normal realmente se aproxima bastante dessa distribuição binomial, cujo N é 1000 e a probabilidade de sucesso é 0,1. Então, o que a gente viu? Que a binomial NP, né, comparamos NP, se aproxima da normal de média NP e variância NP1 menos P. Quanto maior o N, melhor essa aproximação, certo? Tem um critério aqui, se o N for muito pequeno, né? Então a gente faz um critério aqui que é o seguinte: se N vezes P for maior ou igual a 5 e N vezes 1 menos P maior ou igual a 5, certo? Se algum desses critérios não forem satisfeitos, então a aproximação ainda não é suficiente, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Numa cidade onde 60% é a favor de um projeto da prefeitura e 40% é contra, né? Serão entrevistados 100 moradores. Qual a probabilidade de menos de 50 serem a favor do projeto? Então eu sei, né, suponha que eu já saiba, eu consegui ler a mente de toda a população da cidade e sei que 60% é a favor do projeto e 40% é contra o projeto. Mas eu vou entrevistar só 100 pessoas, certo? Normalmente a gente não tem esse dado aqui, né? Aqui eu estou supondo que é 60%. Mas se eu for entrevistar 100 pessoas, qual a probabilidade da minoria ser a favor do projeto? Né? Na cidade a maioria é a favor, mas pode ser que, coincidentemente... Então, esta distribuição aqui tem esse x tem distribuição binomial, 100, porque é o tamanho da minha amostra, 100, e probabilidade de sucesso, ou seja, de encontrar pessoas a favor do projeto, de 0,6. Então, x sendo o número de pessoas a favor do projeto. Então, como é que eu calculo esta probabilidade de ter menos de 50 pessoas a favor do projeto nessa amostra de 100? Então, a probabilidade de x ser menor do que 50 é igual à probabilidade de x ser igual a 49, mais x ser igual a 48, mais x ser igual a 47, mais x ser igual a 46, mais x ser igual a 35, até x igual a 2
probabilidade de x igual a 3, probabilidade de x igual a 0. Então, olha o cálculozão que você teria que fazer se você fosse usar a binomial. Né? Eu fiz aqui só o cálculo para a probabilidade de x ser igual a 49. Então, tem que pegar P de x igual a 49, é de 100, 49 a 49, de 0,6 elevado a 49, vezes 1 menos 0,6 elevado a 100 menos 49. Aí depois eu teria que fazer esse mesmo cálculo para 48, 47, para depois somar tudo, e aí eu teria essa probabilidade exata. Então, observe como nessa situação a distribuição normal vai nos ajudar consideravelmente. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que eu sei que para um n aqui igual a 100, ele já se aproxima de uma normal. Então, o x com distribuição binomial 100, 0, 60 se aproxima de uma normal com média 60, variância 24, né? N vezes 0,6 vezes 1 menos 0,6, variância 24. Então, eu tenho aqui a probabilidade de x ser menor do que 50, agora usando a minha normal. Aí vocês vão lá na parte 2 e vejam como é que faz os cálculos, né? Eu vou pegar e fazer a transformação do zzinho, né? Então, eu vou pegar 50 menos a média, 60, dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Né? Então, eu vou padronizar esse dado. Então, a probabilidade de x ser menor do que 50 é a mesma probabilidade do zzinho, o z que tem distribuição normal padrão, ser menor que menos 2,04. Aí basta ir lá e ver na minha tabela e saber que esse valor é de 2,06% aproximadamente. Então, observa que é muito mais fácil resolver este problema utilizando a distribuição normal. Aqui não teve correção de continuidade, tá? Então, tem um pequeno detalhe que é o seguinte, principalmente quando a gente estiver fazendo cálculos curtos, tá? Então, aqui, vou voltar àquele exemplo anterior das moedas, né? Joguei a moeda 10 vezes e observei quantas caras. Aqui está a probabilidade de cada uma. Então, por exemplo, qual a probabilidade de x ser igual a 3? Aqui já está o resultado, 11,72%, que é essa área aqui. Certo? 11,72%. Só que se eu tivesse que fazer isso pela normal, certo? Então, você percebe que aqui a distribuição binomial, elas são escadinhas, né? Escadinhas assim. E a distribuição normal, ela é contínua, né? Ela é feita para representar variáveis contínuas. Então, como que eu faria, no caso, para saber qual a probabilidade de x ser igual a 3, usando não a distribuição, não aquela fórmula n, x a x, vezes p elevado a x, 1 menos p, nenhuma função de probabilidade da binomial, mas vou utilizar a aproximação da normal. Então, eu tenho que x, neste caso aqui, tem distribuição normal, com média 5 e variância 2,5, como a gente já tinha visto. E aí eu vou calcular essa áreazinha aqui, em amarelo, né? Mas para calcular essa área, eu preciso subtrair meio, aqui, né? Então 3 aqui, tá aqui. Né? A binomial são para variáveis discretas, então eu só tenho 3 aqui. Só que na normal são variáveis contínuas, então para normal eu vou ter que pegar de 2,5, subtraio meio e somo mais meio. Né? E assim eu consigo essa aproximação aqui para o 3, o P igual a 3 aqui vira o P entre 2,5 e 3,5. E aí é só eu fazer a minha, padronizar os meus dados e vou encontrar essa probabilidade de 11,40. Observe que 11,40 é bem próximo do 11,72. Né? A aproximação já está até interessante nesses casos aqui. Ok, obrigado.